Quando amor, propósito e empatia se unem, nascem projetos que realmente mudam vidas. Esse é o caso do Ninho do Bebê, uma associação sem fins lucrativos que oferece acolhimento, cuidado e orientação para famílias com bebês, por meio de atendimentos especializados, grupos de mães e apoio psicológico. Inclusive, o Ninho do Bebê celebrou um marco histórico, ao ser laureado como a segunda melhor iniciativa na categoria Saúde do IPA, na comunidade e no World Awards, no 54º Congresso da IPA, em Lisboa. A premiação, concedida pela Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, reconhece o impacto excepcional do projeto na saúde infantil. Todo bebê merece nascer e crescer em um ambiente que promova saúde, vínculo e afeto. No episódio de hoje do PodClean, vamos conversar com a médica pediatra Cláudia Boutros, fundadora e presidente do Ninho do Bebê, para entender melhor essa iniciativa tão importante e dar ainda mais visibilidade a esse trabalho que já impactou centenas de famílias aqui na região de Rio Preto. Olá, eu sou a Bruna e esse é o PodClean, o podcast da Clean. E hoje a nossa conversa é com a doutora Cláudia Boutros, que é pediatra e analista pelo GEP Rio Preto, que vai compartilhar a sua vivência no projeto Ninho do Bebê e nos mostrar como é possível promover saúde e vínculo desde o início da vida. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Muito obrigada, Bruna, muito obrigada a Clean por promover, proporcionar e dar a oportunidade de falar desse projeto, que para mim é caro, porque de verdade, a verdadeira medicina preventiva começa já na gestação, né? É um parto organizado, um parto humanizado, um bebê que pode chegar numa residência, numa casa, né? Sem tantos medos, né? Porque amor se constrói, né? A gente tem o bebê que a gente imagina. E esse bebê que a gente imagina, a gente quer tudo. E às vezes chega um bebê que não é tudo, né? Então, como é que faz para ter o bebê real dentro de você, do seu amor verdadeiro, que pode devolver para ele esse amor, porque sem isso o bebê não vai ter um desenvolvimento adequado. Ele vai dar muito trabalho, né, mais tarde. Então isso começa na gestação e nos primeiros tempos de vida. Eu já conheço a doutora Cláudia, sou admiradora do trabalho dela, mas eu quero que você se apresente um pouco para quem está assistindo a gente. Bom, eu sou Cláudia, né? Sou Cláudia pediatra, atualmente eu sou candidata à psicanálise pelo GEP Rio Preto e região. Sou médica há 36 anos, eu me formei aqui pela FAMERP, fiz residência de pediatria, 2 anos aqui, fiz mais 2 anos de residência em pediatria na Unifesp, no Hospital São Paulo. Depois eu fiquei preceptora de pediatria geral, minha paixão é a pediatria geral, né? Porque a pediatria geral não vai falar só de doença, mas vai falar de puericultura, de cuidados mães bebês e todas as doenças que as crianças têm, tem muito a ver, né, com a questão da relação também, né? Então eu estudo psicanálise há uns 30 anos, pelo menos, porque eu sempre estudei psicanálise para mim ter uma organização e com uma compreensão de quem é aquela mãe que está chegando ali comigo, né? Então a psicanálise me ajudou muito. Além de ter salvado minha vida como pessoa, né, me ajudou muito a compreender os fatos ali, que muitas vezes é doença física, muitas vezes não é doença física. Então, eu acho que eu fui muito agraciada, assim, por Deus e pela oportunidade que eu tive de fazer essa ponte entre psicanálise e pediatria desde o começo, né? Então, eu sou pediatra, estou fazendo formação em psicanálise, eu sou especialista em bebês. Nos últimos 25 anos, eu atendo bebês de 0 a 3 anos. Claro que eu atendo bebês maiores, eu tenho bebês de 15 hoje. Atualmente eu recebi, 2 meses atrás, uma ligação de uma mãe que ficou comigo de bebê muito pequenininho e agora ela me ligou, ela está com 15 anos, porque inchou a pálpebra dela, que eu posso falar. Então isso me dá muita felicidade, assim, é uma felicidade interna que não dá para saber. Então, eu sou especialista pela PUC de São Paulo, em clínica de bebês de 0 a 3 anos. Eu sou especialista pela Faculdade de Fortaleza em psicanálise e medicina de bebês de 0 a 3 anos.
né? Hoje eu estou fazendo o RIEP, né, que é uma instituição que vai estar cuidando de bebês, é uma instituição internacional, né, que eu participo, estou terminando minha formação e só estou me formando aí em ser psicanalista e tem o projeto Ninho do Bebê. Eu acho que o maior resultado de ser pediatra, né, para mim, foi ter terminado minha carreira como pediatra fazendo um projeto como esse. Vamos falar para as pessoas, como é que nasceu o Ninho do Bebê? Bom, o Ninho do Bebê nasceu... eu fiquei muito tempo fazendo grupo de gestantes pela Unimed, Rio Preto. Fiquei 11 anos fazendo um grupo de gestante. Nesses 11 anos, Bruna, a gente vai vendo como é que vai se dando as questões das relações. E como é possível você ajudar um casal a se organizar quando o bebê chega. E quando você ajuda isso a acontecer, tudo fica melhor. O casal fica melhor, a mulher fica uma mãe melhor para ela e para o filho dela. E essa criança vai ter um desenvolvimento neuropsicomotor extremamente adequado, né? Porque você vai cortando os ranços, sabe? Sabe aqueles medos iniciais? Vai cortando aqueles ranços, sabe? Tirando as teias de aranha que estão ali. E a criança ela se aflora e ela vai para frente. Vai ficar perfeita? Não, ninguém é perfeito. Não existe mãe perfeita, pai perfeito e nem filho perfeito. Né? Vai ter lá as coisas, mas ele vai ter um desenvolvimento que ele pode alcançar o melhor. Então tudo começou lá, né? Em 1987, né? Aí eu vim, e agora, nos últimos... O Ninho do Bebê tem 8 anos, né? Ele fez 8 anos esse mês de junho, dia 12 de junho, dia do amor. A pessoa que... Dia do seu amor pelos bebês, né, doutora? Eu acho que eu gosto de gente, eu adoro pessoas. Eu gosto dos bebês porque eles vão se tornar boas pessoas, boas gentes. Né? Quando você recebe amor, você vai dar amor, porque ninguém dá o que não tem também. Então eu acho que é uma coisa... Eu sou um pouco egoísta, talvez. Eu acho que eu preciso deixar o mundo melhor para os meus netos, para os meus filhos. Enfim. Mas, então, há uns 10, 15 anos, o que aconteceu, assim, dentro de mim? Eu fui médica do IANSP, fui médica do Estado, né? Algumas pessoas que foram meus pacientes vai saber, né? Que foram meus pacientes do IANSP, que é uma instituição, é uma autarquia estadual, onde eu atendia funcionários públicos, né? Todos os níveis que iam lá. E no meu consultório particular, né? E quando é no meu consultório particular, eu percebi que a criança precisava de uma osteopatia, ele podia pagar, eu podia encaminhar. A mãe e o bebê tá meio atrapalhado, que não vai bem, que eu não estava dando conta, eu conseguia encaminhar para uma boa psicanalista de criança e de bebês. Precisava de um terapeuta ocupacional, ela podia pagar, mas no IANSP não tinha essa condição. Eu já estava com o carão cheio de tanto pedir de graça para as pessoas atenderem os pacientes que eu via que não estavam tão bem. Né? Eu falei, quer saber? Né? Os bebês estão sofrendo muito. E tem uma amiga minha que faz aleitamento materno há mais de 20 anos aqui em Rio Preto, que ela é muito minha amiga, que é a Sônia. A Sônia Pimentel faz aleitamento materno, é a mulher das tetas das mulheres e dos bebês. A Sônia me atendeu, tá? Então, essa mulher falava assim, Cláudia, esse negócio que você faz aí, né, ajuda tanto. Nossa, nós duas, assim, você pega pela pediatria, ajuda a mãe a organizar do ponto de vista da psicologia, e eu vou lá no aleitamento, ajuda tanto, muda a vida das crianças, a gente tem que fazer alguma coisa. Ela fica falando mais ou menos assim, pelas entrelinhas, e eu falei, cara, eu estava querendo me aposentar com 55, entre 55 e 60, eu falei, vou me aposentar, para quem vai ficar tudo isso? Aí eu falei, Sônia, vamos montar assim, um grupo para atender os bebês, né, de graça? E a gente começou. Então, foram 5 profissionais, eu pediatra, na época veio a Aline, que é osteopata, que eu já trabalhava com a Aline há muitos anos. E a Aline ficava atendendo no consultório dela meus pacientes que eu pedia. Falei, vamos vir para um lugar para a gente atender todo mundo junto? Então veio a Aline, o Edson, que era estudante de psicologia, a Sônia, né? E veio a Ana Maria Camilo. A Ana Maria, ela é uma psicóloga que eu conheci, né? Ela tinha atendido algumas crianças que estavam se formando, ficando autistas. Eu falei, vamos
vamos juntar para atender junto? E assim começou. Eu estava com 2 pacientes do IANSP, né, muito graves. Uma das crianças, ela chegou com 1 ano, com 3,5 kg, ela não olhava para ninguém. A mãe dilacerada, porque tinha ficado 6 meses com essa filha internada. A criança tinha todas as sequelas possíveis e imaginárias. Eu falei, se a gente não fizer alguma coisa, ela vai ser uma criança autista. E eu sei, pelos meus estudos, que bebês prematuros, principalmente os extremos, eles têm 5 vezes mais chance de ser autistas do que uma criança que nasce a termo. O autismo, ele é genético ou ele é construído? É os dois. Existem genéticas que vai fazer com que a criança se torne autista. Só que se você desconfia disso muito precocemente, hoje, com 1 mês, mas não, 15 dias, lá sei que não me ouça, porque ela vai dizer que é com 2 dias de vida. Você começa a perceber os movimentos gerais do bebê. Se esses movimentos gerais do bebê não estão adequados, esse bebê precisa de ser trabalhado. Trabalhado como? Com osteopatia, sensório-motricidade, precisa do pediatra para medicar se for necessário, se essa criança tem dor, o que está acontecendo ali, né? E de um psicanalista de bebês, para entender qual é a relação mãe-bebê que está acontecendo ali. E se você faz esse trabalho, mesmo que geneticamente ele tenha alteração, essa criança vai atingir uma organização, né, muito, muito, infinitamente melhor do que uma criança que não foi trabalhada. Diz a Lasnik que cura. Né? E eu acho também, eu acho que uma criança fica muito perto do padrão, porque esquisitinho todo mundo é. Então, se você tem um tracinho meio autista, tá tudo certo, porque nós também temos. Então, se fica com um tracinho autístico lá, uma vozinha um pouquinho mais metálica, tá ótimo. Ele vai se relacionar, ele vai amar, ele vai ser amado, ele vai estudar, ele vai brincar, ele vai se organizar, o que mais que eu quero, né? Cláudia, o nome Ninho, ele traz a ideia de proteção, de cuidado. Você já trouxe um pouquinho dos profissionais que estão envolvidos, mas como é que funciona no dia a dia, lá no projeto do Ninho do Bebê? Como é que funcionam os atendimentos? Como é que essa mãe que chega com esse bebê, ela é recebida e encaminhada? Então, ninho é isso, né? Ninho é chegar... Uma mãe que chega no ninho, ela não é porque ela está bem. É porque ela tem alguma dúvida, alguma coisa não está bem. Sim. Então, ela tem que ser abraçada e acolhida, né? Se ela chegou, teve a força de chegar, ou alguém encaminhou e ela teve força de chegar até a gente tem que acolher de braços muito abertos e de uma maneira extremamente amorosa. Isso começa pela recepção. Então, liga para o projeto, né? A nossa secretária, então, vai fazer algumas perguntas para saber o que está acontecendo, qual que é a causa, né? Qual que é a dúvida que a mãe tem, quem que encaminhou, né? E essa criança chega, então, para uma triagem que hoje é feita por uma psicóloga, né, e assistente social do projeto. Tá. Nessa triagem, vai conversar com a mãe, da queixa dela, e junto com isso vai ficar de olho nos movimentos do bebê. O que ele está apresentando, o que a gente percebe. Nós estudamos clínica de bebês há 8 anos. Né? Então, a gente tem um olhar para saber se alguma coisa, o que não está bem ali. Ou o bebê está ótimo, mas a mãe está dizendo que não está. O que não está acontecendo? Entende, Bruna? Isso precisa de ser acolhido. Uma mulher que fala, meu bebê não está bem, não está bem, não está bem, e ninguém dá bola, fala que ela chama ela de louca, que é isso que acontece, isso é uma grande sacanagem. Porque se ela sente que alguma coisa não está bem, isso tem que ser acolhido. E se o bebê está bem do ponto de vista físico e psíquico e ela não, né, a gente precisa de acolher ela e ir apresentando para ela o filho que ela tem na mão. Apresentar, olha, esse é seu filho. Não foi o que você imaginou, eu acho. Mas olha o que ele faz. Olha o que ele deixou de fazer. Você viu? Ele olha para você. Nossa, você está apaixonado pela sua mãe? Existe uma técnica que é a voz. Né? A voz da mãe é o manhês. O manhês é aquele que puxa o bebê para se relacionar com você. E nós, profissionais da clínica de bebês, usamos como a técnica o manhês. Para falar com a mãe como se fosse o bebê e para falar com o bebê como se fosse a mãe no manhês. Para trazer essa comunicação? Para trazer essa criança para a relação. Primeiro vai ser com o analista. Depois, o
O analista vai saindo para ser o quê? A mãe e o bebê. O nosso foco é a mãe e o bebê, não é a gente. A gente é só uma ponte entre a mãe e o bebê, né? Então, é isso. E outra coisa que é interessante, só para falar um pouquinho da clínica, quando a gente o analista se apaixona, a psicóloga se apaixona pelo bebê, porque não é só o psicólogo, tá? É fono, fisio, TO, osteopata, dentista, pediatra, todo mundo vê esse bebê. A gente tem uns mecanismos muito interessantes de ver esse bebê, não esfacelando ele, mas atendendo em conjunto, tá? É uma equipe multidisciplinar. A gente conversa o tempo inteiro sobre o bebê. Quem é do grupo corpo, que é fisio, fono, TO, osteopata, pediatra, estuda psicanálise de bebês. Quem é psicólogo da área da psicanálise, estuda o grupo corpo. Estuda como é que a fono faz, como é que a terapeuta ocupacional faz. Vai saber como é, vai desconfiar. Ela não vai ser terapeuta ocupacional, nem fono, nem osteopata, nem pediatra. Mas ela vai ter uma ideia do que significa daquele bebê. E aí ela vai chamar, doutora Fabiana, doutora Denise, doutora Lara, eu não sei, mas será que não pode ter uma síndrome essa criança? Vai passar em consulta com a pediatra. E lá ela vai examinar e vai dar uma devolutiva. Tem traço, mas não é. A gente vai fazer um exame genéticozinho aqui. Enfim, a gente vai fazer o quê? É uma equipe que vai pensar a mãe e o bebê. Sempre a mãe e o bebê. Sempre. Nunca é só o bebê e nunca é só a mãe. Quando a mãe percebe que a gente está apaixonado pelo filho, sabe o que acontece? A gente faz espelho para ela. Ela se identifica com a gente. Ela se identifica com o nosso gozo com o filho dela. A gente fala, mas você fez isso para sua mãe? Você viu só? Ela começa a perceber o jeito que a gente fala com o filho dela. Então ela começa a fazer o quê? Espelho. Espelho. Então eu sou, para uma mulher que não tem ninguém, a referência às vezes para ela, para brincar com o filho dela. Então tem gente que fala, vocês ficam brincando com criança? Minha querida, brincadeira é coisa séria, a gente estuda sobre o brincar. Aliás, hoje, nesse momento, a gente está lendo um texto da Camila Saboia sobre o brincar. A gente estuda muito, muito. Cláudia, me conta casos aí que já passaram por vocês de impacto dessas ações para essas famílias atendidas. Olha, me traz aí uns 2 casos para a gente falar o quanto esse trabalho é importante. Bom, eu acho que eu posso falar da primeira bebê. Essa que você começou, né? Essa eu comecei. Essa primeira bebê, às vezes, se não fosse Ninho do Bebê, tinha que ser Projeto Sara. Eu estou falando o nome dela porque esse nome dela está no nosso site. No site do Ninho do Bebê, né, tem o nome dela. Então, não estou sendo antiética, porque a gente tem que tomar bastante cuidado para falar das crianças que a gente atende. A gente faz filmagem, Bruna, de todos os nossos atendimentos, para a gente estudar. Mas Sim. é proibido mostrar, tá, se os pais não deixam, né? A Sara, ela já deu entrevista na televisão, ela está no nosso site, é permitido pela mãe e pelo pai dela aparecer, mas é uma bebezinha que chegou com 1 ano, ela ficou 1 ano, ela me procurou no IANSP como pediatra, né? Ela tinha 3 quilos e pouquinho, ela tinha ficado 6 meses, 96 dias internada na UTI. Depois ficou, né, ela ficou basicamente 6 meses, né, às voltas com o corpinho dela. Ela tinha feito 2 cirurgias no pós-parto imediato. Ela era uma prematura, né, nasceu com 1 quilo. Depois das cirurgias ela foi para 700 gramas. E essa mãe e esse pai, o João, o pai dessa Sara, ele é fortudo. Brigando, fazendo, e essa criança, né, mas chegou muito debilitada com 1 ano, né, e era uma criança que não fazia, ela não se comunicava com o outro, ela não olhava para o rosto da mãe, né, ela tinha dor no corpo, ela só chorava, né, e a mãe fazendo de tudo, e o pai também, os dois ensandecidos, tentando fazer de tudo para que essa criança entrasse na relação. Quanto tempo ela foi atendida por vocês? Ela veio com 1 ano e saiu com 3. Não, saiu com 4. Não, porque lá é até 3 anos, tá? Mas a gente põe 3 anos e 11 meses, se é idade corrigida. Tem criança lá que sai com 5 anos, porque a gente vai corrigindo a idade.
quando que a criança vai embora? Não é só porque fez 3 anos, né? É porque ela teve um ganho no projeto com esses profissionais que ela pode falar minimamente, que ela pode simbolizar. Simbolizar é o quê, pessoal? Simbolizar é quando a criança sabe do que se trata. Então, ela entende, então, que a panelinha, né, faz comida, ela come a comidinha, ela dá comidinha para a mãe, ela dá comidinha para o analista. A criança, cadê o pé? Ela sabe que é pé. Ela foi integrando dentro dela o corpo e as coisas que estão em volta. Ela não foi sendo treinada. Ela não foi sendo treinada para isso. Ela foi adquirindo isso na relação com a analista, com a física, com a fonoaudióloga e principalmente com a mãe dela. Porque a mãe é que ensina o bebê. Quem te ensinou que olho é olho? Quem te ensinou que a gente come com a colher? É a sua mãe. É de ver. Então, uma criança comprometida, que a mamãe está comendo. Esse papá da mamãe está muito gostoso. A criança está vendo, ela está entendendo. Então isso é papá gostoso. Ela vai então aprender a falar. Que comida gostosa. Eu acho que através da história da Sara a gente entendeu a importância do ninho. O Ninho é uma associação sem fins lucrativos e agora a gente vai aproveitar esse espaço tão nobre do Podclean para falar que precisa de apoio. Como é que pode o projeto Ninho do Bebê pode ser ajudado para ajudar outras tantas famílias e crianças? Hoje vocês estão atendendo 85? 85 famílias. Famílias. Isso. Como é que pode ajudar o Ninho do Bebê? Olha, tem o Pix, que acho que a gente pode pôr esse Pix aqui, né? Para vocês fazerem ajuda. Eu gostaria que as pessoas empresárias estiverem vendo, qualquer pessoa que estiver vendo a gente, se quiser, vai conhecer. Eu fico um pouco chateada de ficar pedindo esmola. Eu quero que as pessoas vão lá conhecer. Sim. E dar o seu dinheiro, entender que o seu dinheiro que está sendo dado, ele é extremamente bem empregado, né? Então, vai conhecer o projeto, né, ali perto do HB, né, na rua José Antônio Bellini, 120, né? A gente tá precisando mesmo, a gente tinha uma parceria, né, que essa parceria terminou agora no dia 30 de junho, a gente está sem nenhuma ajuda, né, de custo, mas graças a Deus, acho que a gente teve o congresso do ano passado, que foi um congresso que bombou, e com esse dinheiro a gente consegue se sustentar por um tempinho, né? Então, a gente precisa mesmo de apoio. Então, quem puder, pode fazer o Pix, que vai cair na conta do projeto Associação Clínica de Bebês de 0 a 3 anos, projeto Ninho do Bebê, vai cair direto na nossa conta, né? Lá no nosso Instagram, né, que vocês podem também entrar no nosso Instagram e lá tem o nosso site. Lá a gente tem prestação de conta de tudo que a gente faz. Tá? É muito transparente, muito, muito, e a gente está precisando muito do apoio, da ajuda da sociedade, né? Da sociedade como um todo, dos empresários, de quem achar que o bebê vale a pena, e porque vale, hein? Olha, todo mundo acha bacana, mas poucas pessoas ajudam. Vale a pena investir no bebê, porque o bebê, a mãe e o bebê, quando eles entendem o que significa, isso dá um salto. E o bebê é o futuro da nossa sociedade. Ele Eu acho que quando a gente entende isso, a gente entende a importância do projeto Ninho do Bebê. O bebê é o chão que a gente pisa, Bruna. Todos nós somos resultados do bebê que fomos, né? Então vamos cuidar. E a gente acaba então com essa reflexão importante. Projetos como o Ninho do Bebê mostram que é possível acolher, cuidar, transformar realidades desde os primeiros dias de vida. Oferecer escuta, apoio emocional e um ambiente seguro para bebês e suas famílias é uma forma concreta de construir uma sociedade mais saudável e mais humana. Cláudia, muito obrigada. Eu que agradeço. Por compartilhar um pouquinho dessa história com a gente, pelo trabalho, pela dedicação, pela luta diária por manter o Ninho do Bebê. O ninho, pessoal, ele é formado por muitos gravetos. Sim. Cada pessoa do projeto é um graveto e todas as pessoas que trabalham lá são pessoas que de verdade amam o que estão fazendo, né? Eu não sou sozinha, né? Eu sou a representante aqui, né? Eu que dei o pontapé inicial, mas sem as pessoas, né, que estão na mesma vibe, entendendo essa importância, é que faz o ninho.
O ninho é construído a muitas mãos. Muito. É isso que ela está querendo dizer, Sim. agradecer Muito. a todas as pessoas. E você que esteve aqui com a gente, muito obrigado pela escuta, pela confiança em mais um episódio do Pod Clean. Até a próxima.